Vamos então dar sequência ao nosso estudo do livro Tramas do Destino, por Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. O Pesadelo e Cândido. Passado o primeiro momento, após a notícia desconcertante que ora lhe martelava a mente, em impulsão desesperadora, o Sr. Rafael não conseguia coordenar as ideias com a segurança que lhe era habitual. Deixara-se transferir para o isolamento do leprosário, que conhecia através das lendas de horror que a imaginação popular concebia e divulgava, sem mesmo dar-se conta da decisão. Era-lhe inconcebível aceitar a contingência que se assemelhava a grosseiro embuste do destino, de que se liberaria mediante surpresa idêntica da fortuna. Ao anoitecer, defrontado à espera realidade que encontrava no hospital, não suportou a dor superlativa, entregando-se ao choro convulsivo e selvagem. Aquele era um mundo de mutilados, sombras inditosas, purulentas na escuridão de um inferno horrendo. Encaminhado a uma enfermaria onde viviam outros pacientes, todo ele se transformava, sentia-se o recrudescer dos sentimentos inferiores, dominando-o num ódio primitivo contra Deus, contra todos, contra ele mesmo. Fizera-se um vulcão de erupção. O odor nauseante da sala, as péssimas condições de higiene, a promiscuidade coletiva eram tão mortificantes quanto a própria e odienta enfermidade. À véspera, refletia, dormira no lar e agora não supitou a desesperação, sendo acometido por um acesso nervoso. Enfermeiros e colegas de infortúnio acorreram e dominaram-no. Foi-lhe aplicada a medicação calmante à força, enquanto se debatia em fúria, negando-se permanecer na jaula a que se sentia relegado. As blasfêmias da alucinação espoucaram-lhe pelos lábios febris até a exaustão, quando se fez sentir o efeito balsâmico da dose medicamentosa. Aqueles dias faltava maior compreensão em torno da hanseníase, das suas causas, sua terapia, tudo agravado ainda devido à ignorância quanto à preparação psicológica do enfermo, a fim de submeter-se ao tratamento em clima de confiança, embora há pouca esperança de cura. Os enfermos formavam uma comunidade banida, isolada da sociedade, mais temida do que os criminosos portadores de alta periculosidade. Com os olhos humanos, preferem as aparências, mais facilmente simpatizavam com os bandidos formosos do que com os santos morféticos. No dia imediato, ainda vencido pela lassidão dos sentidos, pela mente tarda, mutilado mais na alma do que no corpo, experimentando dores físicas defluentes do infinito abalo moral, não teve forças para levantar-se. Deixou-se ficar imerso em torva desesperação, sem palavras. Negar-se-ia a viver, refletia aturdido. Simultaneamente, o pensamento, em ardência, trouxe a recordação dos familiares, os horrores que aquele momento deveriam estar experimentando. Como teriam recebido a notícia? Qual a reação da esposa, da irmã, dos filhos e da filha? Jamais pensava sabê-lo-ia. Tinham-se em conta um ser desprezível, realmente desgraçado. Ele era um imundo. A palavra multimilenar pronunciada com asco marcava a fogo no espírito a mancha inapagável. Só então chorou, emocionado. Não as lágrimas de ácido comburente devastadoras, mas as que nascem das fontes do sofrimento, as quais, enquanto são vertidas, acalmam, refrescam o ser, lenindo as ulcerações e prometendo cicatrizá-las. Perdeu a noção do tempo e do espaço. Uma desconhecida sensação entorpeceu-o, levando-o a sono profundo. Não obstante, as horas do dia claro. No transe experimentado, sentiu-se recuar das contingências da vida atual, como se estivesse diante de uma tela de cinema e se revisse em caráter retrospectivo, desde o internamento hospitalar ao berço e daí, após uma larga faixa de sombras, em que se debatiam vultos informes e se sucediam acontecimentos sem nitidez. Recomeçassem as paisagens nas quais se sentia viver. Destacavam-se, na visão colorida, cenas que retratavam poder e distinção social,
como homem abastado e nobre, bajulando no qual, acurando observações, se descobriu a si mesmo, embora alguns diferentes traços fisionômicos. Ao deparar-se com a personagem, com ela se identificando, percebeu-se com tal afinidade que experimentou transladar-se da posição de observador para a vivência emocional do indivíduo examinado. Sentiu arrogância, prepotência que lhe entumeciam o peito, o orgulho exacerbado e a alta carga de paixões que a custo dissimulava. A mente, varrida por dramas sucessivos, parecia deleitar-se em poder executá-los sinistramente. Sabia-se temido e odiado no que se comprazia. Como continuasse a viagem em retrocesso, encontrou-se em ampla quarto, diante de bela mulher imóvel que fitava aterrada a construção de uma parede. O silêncio quebrado somente pelas ferramentas manipuladas, a respiração abafada e uma soma de ódio que não extravasava em explosão, porque parecia vingar-se fria e calculadamente, assinalavam o ambiente. De súbito enevoavam-se os cenários, perderam-se os contornos e ele, voltando à posição anterior, passou a fugir em delírio, desequilibrado, assodado por implacável vingador que cavalgava em pós, alcançando-o, liberando-o para mover-se, para novamente vencê-lo. Na luta desigual, ao verificar-se dominado pelo outro, em estarrecimento, pôs-se a gritar. A debater-se no leito humilde, despertou banhado de suor, com expressão bestial, ou seja, ele teve uma regressão de memória a vidas anteriores. A balbúrdia produziu reclamação nos acamados em volta e atraiu o enfermeiro, que, gentil, procurou acalmá-lo. É um pesadelo, pois não? Inquiriu Prestimoso. É a primeira fase. Todos são vítimas desses sonhos tenebrosos quando dão ingresso aqui. Acostumam-se depois. Os primeiros são os piores dias. O inconsciente se liberta. As imagens inspiradas pela doença desbordam e agridem suas vítimas. Não se desespere. O tempo lhe enxugará as lágrimas e você aprenderá a lutar pela sobrevivência. Eu bem o sei. Tinha razões o cooperador da enfermagem, não porém totais. É natural que o choque produza, inevitavelmente, a liberação das lembranças arquivadas no inconsciente, mas não apenas as que dizem respeito à vida atual. Os depósitos da memória não cerebral guardavam arquivos dos sucessos atuais e antigos das vidas anteriores, de que dão conta o impositivo das emoções mais fortes, dos gravames morais, das contingências espirituais imperiosas. Aqui vemos uma nota a respeito do parágrafo anterior. Disse assim: Vejam o livro Triunfo Pessoal, capítulo 1, O Inconsciente. Diz Joana de Ângeles, no referido capítulo, com referência ao inconsciente coletivo. Atravessando os diferentes períodos da humanidade, nos quais esteve, arquivou nos recessos do ser todas as impressões que ora se encontram adormecidas e podem ser exteriorizados pelo perispírito. Então, que nós estamos tendo notícias? Que isso que ele viu, emparedando uma mulher, são lembranças do passado, atos que ele provocou e que agora refletem no seu perispírito. Mas continuamos com o livro. Joana de Ângeles se refere às lembranças de vidas anteriores arquivadas no perispírito. Seguimos agora com a leitura. Naqueles momentos, o Sr. Rafael retornava ao seu passado espiritual, no qual fixava as matrizes do sofrimento atual, de sofrimento, gerado pela soberba e impiedade que lhe caracterizavam a existência perniciosa que deveria santificar no amor, na solidariedade, considerando-se os bens que usufruía egoísta e voluptuosamente. Alguém que malbarate os valores da vida não permanece de consciência pacificada. O abuso da força, do poder econômico ou social, da autoridade, inteligência, seja qual for, produz a desdita a que o mau mordomo se arroja em derrocada aflitiva recuperação. Aqui ele trata de mordomo, não o termo usual de empregado, mas sim aquele que comanda as coisas. Todos os valores positivos que enflorescem a vida humana exigem prestação de contas, da qual
são examinados a aplicação, o uso, os resultados do investimento, concedendo-se no usufrutuário o respectivo salário, adicionado aos juros de que se faça credor. Na ordem divina, espírito algum explora, aproveita-se, perverte, abusa do patrimônio do Pai Celestial, sem que seja chamado a graves contas. Os que estagiavam, portanto, no lazareto, ou seja, no hospital de Hanseníase, constituem a massa dos exploradores de ontem, em si mesmo vencidos agora ao impacto do ressarcimento no campo das lutas que preferiam por livre escolha. Daí os pesadelos semelhantes, conforme anotara o enfermeiro, que os acometiam, porque a consciência individual, expressando a consciência soberana, os reconduzia de volta aos climas que empestavam com a presença àqueles a quem defraudavam, de modo a que identificassem com a magnânima justiça que também, misericórdia e amor, inclusive para os que desrespeitaram, os que mal querem. A inflexão de voz, em tom fraternal e amigo, dirigida ao paciente, arrancou-o da momentânea sensação. Unindo as atitudes às palavras, o generoso servidor ofereceu-lhe um vaso com água fresca para reconfortá-lo. A coisa não é tão má como dizem, falou com naturalidade. Aqui também se ama, se confia em Deus. Isso não é um presídio, é um hospital. O cerceamento da convivência familiar se justifica em benefício de todos. Note bem, em casa, as pessoas negligenciam os horários para a medicação, que deve obedecer a um rigoroso esquema. Não resguardam devidamente a família. São detectadas a convivência social. Ora, como não se sabe exatamente, como eu, quando ocorre o contágio da doença, o serviço de saúde isola o paciente e nada mais. O restante decorre da superstição e da ignorância. A argumentação franca e leal repercutiu positiva ao recém-chegado. Demais, prosseguiu jovialmente, o doente deve agradecer por ter os seus familiares poupados, ser cuidado por pessoas especializadas, que não se impressionam com ele, qualquer que seja o seu estado, nem o temem. Concorda comigo? A interrogação obrigou-o a uma resposta que deu, meneando a cabeça em assentimento. Então, homem, concluiu, saiamos dessa cama, comecemos vida nova. Recusar-se um problema não o anula, nem o resolve, antes agrava. Só a atitude corajosa para defrontá-lo enseja os meios de vencê-lo. Venha comigo, vamos conhecer sua nova casa. É velha, um pouco sombria. No entanto, as pessoas aqui preferem o pessimismo quando ao inverso poderiam modificar tudo, conseguir beleza. Já notou como Monturo recebe a primavera? Abrindo-se em folhagem e flores que melhoram o ar e modificam a paisagem. O enfermeiro, de meia idade, chamava-se Cândido, ufanando-se na sua bondade espontânea de informar com os seus pais, assim como o denominavam em homenagem a Candide, personagem central da obra-prima de mesmo nome, o célebre romance filosófico de Voltaire. O Sr. Rafael encontrava-se em primeiro amigo, um excelente amigo, quase um benfeitor. Sucede que a celeste vigilância jamais se demora desatenta. Meus amigos, esse romance, essa história, esse caso, vai nos trazer muita sabedoria. Espero que continuem conosco, estudando esse caso de muita sabedoria. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo. Até breve.